teu é o reino. Glória a Deus. Teu Glória a é o Deus. poder e Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Salut tous Quantos avec la estão paix du Seigneur felizes Jésus. com Cristo, digam glórias a Deus. Ceux qui sont heureux avec Christ, dites gloire à Motivo de Dieu. muita alegria Pour moi, c'est un motif de joie poder estar aqui pela primeira vez d'être là pour la première fois, para juntos adorarmos ao Senhor. adorer le Seigneur Jésus tous ensemble. Quero ser grato a Deus J'aimerais être por reconnaissant essa vers Dieu tão honrosa pour oportunidade cette honoureuse a qual o Senhor bénédiction Deus mais uma vez nos que notre concede. Dieu nous a donnée. De uma vez mais, Encore fazemos une fois, uso da poderosa palavra. do Utilisation à la Senhor. parole du Seigneur. Quero aqui J'aimerais dizer aos ici irmãos que nós temos tudo vous dire que nous para avons darmos tout. certo nessa Tout, manhã, né? tout va bien aujourd'hui. Primeiro, porque estamos sob a direção de Premièrement, parce que nous Deus. sommes dans la direction de Dieu. E segundo, Et porque eu estou deuxièmement, debaixo da Parce bênção que do je meu suis sous la pastor. bénédiction du pasteur. Trago a paz Je ramène do la meu pastor Sidney, bénédiction de notre pasteur Sidney, trago a paz também da minha esposa mon épouse aussi Elizabeth Elisabeth, e do meu filho Lucas mon Daniel fils, Monteiro, que é Lucas Daniel pentecostal até o Montero, tutano, qui est né? pentecôtiste. Trago a paz da minha família. Je ramène Quero louvar a la paix Jesus de la pela vida famille. do pastor André, J'aimerais louer pour la vie du pasteur tem André, sido paizão, um amigo, qui est un père pour moi, un ami, pastora. un Deus pasteur. abençoe. Quero louvar a Jesus pela vida de cada um dos irmãos. J'aimerais louer pour Deus la vie de chaque abençoe. frère qui est ici. Estou aqui há Et je suis alguns là. dias já, né? Ça fait déjà quelques jours que je suis E arrivé. confesso que já estou apaixonado Et por je vous conseille vocês, que je suis né? déjà amoureux de vous, Deus abençoe a Que Dieu vous todos bénisse. de uma forma especial. d'une façon spéciale. Queridos, antes de ler o texto, Avant de lire le eu texte, vou fazer algo porque foi me dada a permissão. je vais faire quelque chose car ça m'a Se été não permis. fosse dado, eu não Si faria. je n'ai pas Mas eu la porque foi permission, me je ne dada a ferai pas. permissão, eu irei Vu que ça m'a été fazer. donné la permission, je vais le Alguém faire. aqui na França já Quelqu'un ouviu ici en falar France a da déjà tenda entendu da de la misericórdia? tente de la miséricorde. Alguém aqui já ouviu Quelqu'un falar da ici ou tenda? pas? De la tente de la Ninguém miséricorde. ouviu? Você já ouviu? Qui a déjà entendu? Ó, uma pessoa ouviu. Une Aqueles que personne. não ouviram, Ceux então, qui n'ont pas encore entendu, acabando o culto, eu estarei Après ali le na culte, tenda da je serai à misericórdia. la tente de né? la miséricorde. Eu não sei onde vai ser, Je se sais é pas ali où ça na va être, je sais pas porta, si c'est devant la se porte. é ali. Ou si c'est vers la É, cuisine. estarei ali na tenda Mais je vais être com là-bas. alguns materiais. Avec Você quelques passa matériels. pela Via Dolorosa, Tu chega passes na par tenda da le chemin misericórdia. douloureux et tu arrives à la tente de la E o miséricorde. Senhor me deu o privilégio de escrever Le Seigneur três m'a donné le livros. privilège d'écrire 3 O livres. primeiro livro com Le o premier, título Vencendo as C'est Vaincre les Frustrações, frustrations, baseado em Lucas qui est basé capítulo en de Luc, número 5. chapitre 5. Dos tópicos que eu gosto desse livro L'un des sujets que j'aime dans ce, é dans o ce tópico livre. que eu digo que Jesus não Je dis que respeita Jésus ne respecte as pas nossas notre frustrações. frustration. Lucas capítulo 5, Luc versículo chapitre 5, 3. verset 13. Jesus, ele Jesus, não pede o barco Il emprestado ne para demande pas le Pedro. bateau. O texto Pierre. diz: Le texte peço-te dit que je te que demande afaste que pouco tu t'éloignes da un peu terra. de la terre. Ou seja, Ou c'est-à-dire, Jesus pediu para Jésus l'a Pedro demandé à Pierre afastar o barco d'éloigner son da bateau terra. de la terre. Pedro passou a noite inteira pescando. Pierre, il a passé toute la nuit en train de Pedro, pêcher. pela manhã, Pierre, ele le está matin, il est cansado, fatigué, exausto il e est frustrado. et frustré. É interessante que C'est très Jesus não intéressant chega que Jésus, pela lorsqu'il manhã arrive le matin, e pergunta como é que foi a il noite demande de comment Pedro. ça a été ta nuit de Pedrão, pêche. Il a dit, como foi a Pierre, sua noite? comment ça a été Jesus não cette nuit? pergunta, Jésus Pedro, demande, Pierre, posso usar o seu est-ce que je barco? peux utiliser ton bateau? E Jesus também não pergunta. Jésus ne demande pas. Jesus só chega e il fala, arrive, afasta o barco da éloigne terra ton e bateau de la começa a terre pregar. et commence à Porque prêcher. Jesus é assim. Parce que Jésus, il est comme ça. Jesus, ele não respeita Jésus ne a respecte nossa pas dor notre e a douleur nossa et nos frustração. frustrations. É mais ou menos assim. C'est comme ça. un peu Jesus près. chega e Jesus, fala, ele arriva e Hugo, diz, você Hugo, pode pregar Est-ce aqui que tu peux hoje? prêcher ici Aí aujourd'hui? Hugo fala, Et Hugo, il dit, Senhor, Seigneur, hoje não dá, aujourd'hui je ne peux Senhor. pas. Eu tô tão Je suis cansado. tellement fatigué. Não tem como o Senhor passar Tu ne peux pas passer o Yuri pregar. Yuri, par Jesus exemple. falando. Jésus qui Eu dit, entendo você, je te Hugo. comprends, Fique em Hugo. paz. Reste en paix. O Yuri prega. Yuri prêche. Jesus é assim, irmão? Jésus, il est comme ça? Não, né? Non, il n'est pas Hugo comme ça. fala, Senhor, Hugo eu tô diz, tão Senhor, cansado. você O Senhor tá fala assim, fatigué. vai pregar Tu vas cansado prêcher mesmo, né? Fatigué. Você fala, Senhor, mas hoje eu trabalhei o Seigneur, dia mais j'ai todo, travaillé toute la Senhor. journée, Seigneur. Vai assim Tu mesmo. vas aller comme ça. Eu não sei se já aconteceu isso Je com ne sais você. pas si Você c'est fala déjà bem assim, arrivé avec toi. a partir de hoje À eu vou partir sair da d'aujourd'hui, je vais igreja. sortir d'ici. Não quero saber de ser Je veux crente. plus être Aí quando chrétien. você decide Et lorsque tu afastar do décides Senhor, de t'éloigner, alguém te para na rua e fala, quelqu'un eu tô t'arrête sur la querendo rue, afastar. je veux m'éloigner. Aí você Et là, que queria toi afastar, qui veux tá être éloigné, aconselhando alguém a tu não conseilles à afastar. quelqu'un de ne Já pas aconteceu isso s'éloigner. com você? É. Porque na medida em Parce que que Ele dans la nos usa, mesure Ele où il nos utilise, cura. il le guérit. Na medida em que Ele nos Dans la usa, Ele mesure nos où il sana. utilise, il guérit. Jesus não respeita. Jésus ne respecte pas. Esse livro aqui há algumas livre, lições sobre C'est como quelques vencer as leçons de comment frustrações. vaincre les Eu frustrations. tenho o meu segundo livro, J'ai mon que é deuxième livre, que é Verdade sobre o Vale, baseado em Ezequiel Les vérités 37. sur le sujet du Tem val, crente de que la está vallée. no vale e não Et des sabe nem chrétiens por qui que sont dans está la no vallée, vale, mais ne né? savent même pas de pourquoi Né? ils sont dans la vallée. Então esse livro contém Donc, ce 9 livre, verdades J'ai que raconté 9 precisamos saber vérités sobre o qu'on doit vale. savoir au sujet des E vallées. esse último aqui é meu filho caçula, Et lui, c'est mon petit-fils. né?
Gotas de Des Esperança. gouttes d'espoir. Um livro com 200 Un frases livre avec bíblicas 200 e phrases motivacionais. bibliques et de Todas motivation. elas voltadas para Tous ceux sarar qui sont e tournés pour curar guérir sua alma. ton âme. Então, passa ali na tenda, né? Alors, t'arrives à la tente de Cada miséricorde. livro desses aqui Chaque livre, estava a 300 euros, il était à 300 €. mas eu fiquei sabendo que esse que Mais j'ai aqui su que em Orleans os irmãos gostam de Orléans, duas ils palavras: aiment deux paroles. promoção e La liquidação, promotion et la liquidation. né? Então tá aí uma promoção e Donc voici liquidação, une promotion. 200 euros, qualquer 200 um, euros. tá bom? Le livre. Passa ali na tenda, Je veux passer à la abençoe tente de la minha vida, miséricorde. minha família e meu Famille et ministério. mon ministère. Quem quer ouvir palavra, Qui veut entendre la parole? posso deixar aí? Eu confesso que eu queria pregar uma outra Je mensagem. vous confesser, je voulais prêcher un autre message. Como é a primeira vez que eu venho aqui Vu que c'est la e é o première fois primeiro que je dia, viens ici, c'est le vou premier estar jour. outros dias com vocês ainda. Et je vais Eu quelques jours pedi a rester Deus avec e vous. falei assim: Je Deus, demandais à Dieu, je dis, me Seigneur, dê uma mensagem que donne-moi vira un tudo, message, uma mensagem de fogo. un message de feu. Mas quando eu cheguei Et lorsque je suis arrivé no meio do caminho, au milieu du chemin, o Senhor começou a le ministrar algo no Seigneur meu a commencé à coração. ministrer quelque chose dans mon E cœur. quando eu cheguei aqui, eu entendi que Et era lorsque je suis isso. arrivé ici, j'ai dit, Eu je ainda sais que tentei c'était ça. relutar com Jesus, mas J'ai même essayé de lutter contre quem Jésus. sou eu, né? Mais qui suis-je? Então eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou Alors no je meu coração. ministrerai ce que Dieu a mis dans mon cœur. Não sei qual é o costume dos irmãos, se é Je em sais pas si pé, les coutumes se é des frères, si c'est sentado. assis. Jó, capítulo de número 1. Job, chapitre 1er. Toca com muito sentimento, como se você Joue avec estivesse beaucoup de apaixonado. sentiments comme si tu étais amoureux. Apaixonado por Jesus. Né? Amoureux avec Jésus, bien sûr. Jó, capítulo de número 1, versículo de número... eu vou quebrar protocolo, a gente não costuma ler Je vais casser un protocole. versículos tão intensos, mas Pas verso les versets, 15, 16, 17, 18 e C'est le 19. verset 15, 16, Eu 17, não sei 18 se et você 19. tem um costume de marcar, eu marcaria. Quem achou, diga amém. E eis que... Opa, não achou ainda? Vous n'avez pas trouvé? Jó, capítulo 1, Chapitre 1er, versículo de número 15 ao 19. les versets 15, 19. Pregador, tá difícil de achar. Vou te dar uma Prédicateur, c'est dica. difficile de trouver. Tá depois do Gênesis e antes do Apocalipse. C'est entre Genèse et Apocalypse. Para dar aquela quebrada, né? C'est juste pour casser un peu. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E somente eu escapei para trazer-te a nova. Na minha tradução, João Ferreira de Almeida, Uma tá, tradução. somente eu Il y escapei. a qui seulement je me suis échappé. Mas na tradução da Bíblia King James, que é Dans la uma King das que James, mais se C'est aproximam do l'une original, qui se rapproche de vai estar l'original. escrito: Il e dit somente eu de sobrevivente. seulement, il n'y a que moi de survivant. Então a ideia do texto Donc l'idée du é texte, de sobrevivência de mesmo. survie. Então a gente vai trocar a palavra escapei Alors, nous por allons changer sobreviver. échappé pour E survivre. somente eu, Seulement je me suis échappé. e estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e aos moços e os consumiu. E só eu Que sobrevivi moi a survécu. para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre eles os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu para Moi j'ai trazer survécu a pour nova. ramener. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu Que moi a sobrevivi survécu para trazer pour ramener a la nova. nouvelle. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que quer impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, todo devaneio, toda distração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco e Espírito Santo de Deus permaneça conosco
Amém. Amen. Antes de você sentar, você Avant de pode dizer t'asseoir, para no mínimo 2 crentes, tu peux dire à moi no mínimo deux chrétiens, 2. minimum Você deux vai olhar chrétiens. para ele e Tu vai vas le dizer: regarder, tu vas dire, bem-vindo ao culto dos bienvenue au sobreviventes. culte des survivants. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin, bienvenue au culte des survivants. Bem-vindo, pastor, ao culto. Bem-vindo ao culto dos sobreviventes. Só quem acredita se Ceux qui assenta croient, vous fazendo pouvez aquele vous asseoir barulho en que o faisant diabo não gosta, le irmão. bruit que le diable n'aime pas. Glória a Deus. Eu sempre Je dis souvent, costumo dar tema às minhas mensagens. je donne toujours des thèmes à mes messages. Antes de eu vir para cá, eu estava Avant de ministrando venir em ici, uma je ministrais igreja dans une église e eu ministrei sobre o grande encontro. et j'ai ministré au sujet d'une grande rencontre. O tema da minha mensagem nessa Le thème de mon manhã message é ce matin est sobrevivente. survivant. Há um top 3 Dans le sujet numéro 3, dos personagens mais conhecidos da Bíblia les Sagrada. personnages les plus connus de la Bible. O primeiro é o Le nosso premier Senhor est Jesus notre Cristo. Seigneur Jésus-Christ. O segundo Le é deuxième, il est Moisés. Moïse. O terceiro é o rei Troisième, Davi. c'est le roi David. Eu me atrevi a acrescentar mais um Et je voulais rajouter e encore fazer un um top 4 et faire un top 4 dos personagens mais conhecidos da Bíblia des Sagrada. personnages les plus connus de la Bible. E eu decidi acrescentar Jó, Et j'ai décidé d'ajouter Job. pois a história de Jó, Parce que l'histoire de Job, ela é fascinante, elle est fascinante. pois todos nós que aqui estamos Parce que nous tous qui sommes ici, já ouvimos alguém pregar nous avons déjà entendu quelqu'un a prêcher respeito au da sujet de história l'histoire de de Jó. Job. A história de Jó ela é História tão de Job. conhecida Elle est tellement connue que eu acredito que je crois que você já assistiu que tu as filmes déjà a regardé respeito des de Jó. films au sujet de Job. Uma série Une a série, par respeito de exemple, Jó. à respect de Job. Uma espécie de novela Ou a peut-être respeito de une Jó. série. A história de de Jó. Jó é tão Et conhecida l'histoire de Job, elle est tellement que connue alguns acreditam que quelques croient que ela é mais conhecida Ela do é que a plus connue própria Bíblia, que la Bible en soi. pois conhecem a história de Parce Jó. que tout le monde connaît l'histoire de Mas Job. muitos não sabiam Mais beaucoup ne que savent essa pas história que cette histoire, ela está inserida elle est insérée na Bíblia dans la Sagrada. Bible sacrée. Eu costumo dizer que a J'ai história l'habitude de de Jó dire que l'histoire de Job, ela não é conhecida apenas por aqueles que frequentam a casa do elle n'est Senhor. pas connue seulement pour ceux qui fréquentent Ela la não maison du fica Seigneur. presa apenas na Elle ne nossa reste pas que esfera, dans notre sphère, mas ela ultrapassa mais elle dépasse até aqueles que ainda não aceitaram a même Cristo ceux qui n'ont pas encore accepté como Christ único e en tant exclusivo que seul Salvador da exclusif sua sauveur alma. de son âme. Conhece a história Ils de Jó. connaissent l'histoire de Job. E talvez você Et já peut-être disse, toi ou aussi, até mesmo já ouviu peut-être tu as déjà dit, a tu as déjà seguinte entendu frase: la suivante phrase. Deus Dieu, me dê a donne-moi la paciência patience de de Jó. Job. Não é? Essa frase que é Cette phrase conhecida qui est por très todos connue pour nós. tout le monde. E é interessante que não é apenas crente que cita ela. Et c'est très intéressant que ce n'est pas Até que les chrétiens aqueles que qui disent, ainda não aceitaram même a ceux qui n'ont pas Cristo, encore accepté Christ, eles citam Ils essa citent frase, ce dicton. dando a entender que ela não só nós Que ce n'est pas conhecemos que a história On de la Jó, connaît, mas até aqueles mais même ceux que não qui frequentam ne a fréquentent casa pas do la maison Senhor du Seigneur conhecem connaissent a história l'histoire de Job. de Jó. O reverendo Hernandes Dias Le Lopes, révérend comentando Hernandes Dias a história de Jó, Il a commenté l'histoire de Job. ele vai dizer Il va que a dire história de que Jó l'histoire de Job, é bálsamo para os que choram, c'est une guérison pour ceux qui conforto pleurent, para os le aflitos confort pour e ceux esperança qui passent para par os l'affliction et l'espoir pour ceux qui sont desesperançados. Jó era o maior empresário Job était rural le de plus grand seu tempo, entrepreneur de son époque. o homem mais rico L'homme de le plus sua riche geração de sa no génération Oriente. de l'Orient. Toda a fortuna de Jó Toute la fortune de está Job descrita no est texto, écrite dans le em texte Jó capítulo de de Job, número chapitre 1, 1, a partir do versículo de número 3. à partir du Pois a verset Bíblia vai numéro 3, dizer que elle Jó va dire tinha que Job, 7 mil il avait ovelhas, 7000 brebis, 3 mil camelos, 3000 chameaux, 500 juntas de 500 bois, 500 jumentas. et 500 Mas também a Bíblia vai dizer ânes. que Jó La Bible tinha va dire aussi que Job, il avait muitos beaucoup, e não poucos. pas peu, mais Muitos beaucoup, e não et poucos. pas peu, Servos, des serviteurs, moços des que jeunes qui trabalhavam travaillaient para pour Jó. lui. Eu sei Et je sais que a história que l'histoire é de Jó. est de Job. O livro Le livre, carrega Il porte o seu nome. son nom. Tudo que está descrito Tout qui se aqui trouve à l'intérieur, é a c'est respeito do au sujet mesmo. du même. Porém, Mais nessa manhã, ce matin, eu quero citar j'aimerais 4 citer moços, 4 jeunes, 4 servos, 4 serviteurs 4 trabalhadores 4 que, travailleurs infelizmente, que malheureusement, por alguns de nós,
que são un de nous, nous julgados sommes pris de maneira d'une injusta. manière injuste. Eu já vi algumas pessoas J'ai déjà vu des personnes olhar para esses quatro regarder ces quatre moços jeunes e dizerem et dire que eles são quatro qu'ils sont trazedores quatre qui de más ramènent notícias. des mauvaises Eu já nouvelles. vi algumas pessoas J'ai olharem vu des para esses personnes qui regardent moços ces e serviteurs usar a vida deles et qui como utilisent leur vie exemplo comme exemple para dizer pour dire que notícia ruim vem que des correndo mauvaises nouvelles arrivent simplesmente simplement pela sequência par la ou pela séquence, velocidade ou par la rapidité da du mensagem message que eles que lui, trazem. il ramène. Mas nessa manhã Mais lui, eu ce quero matin, dizer para j'aimerais te vocês dire que esses quatro que ces moços, quatre jeunes, que esses quatro servos, quatre que serviteurs, esses quatro que ces trabalhadores, quatre travailleurs, eles não são quatro ils ne sont pas trazedores quatre de más qui ramènent des mauvaises notícias. nouvelles. E também não podemos usar On ne peut a pas vida utiliser leur deles vie para dizer pour dire que notícia ruim que des mauvaises vem nouvelles correndo. arrivent. Mas esses quatro Mais ces moços quatre jeunes são quatro sont quatre sobreviventes survivants que qui ont sobreviveram survécu a quatro les quatre ataques do ataques diabo du diabo contra a vida contre la vie de de Jó. Job. E eu repito, Et je répète, esses quatro ces moços, quatre jeunes, eles não são quatro trazedores de ce n'est más pas quatre personnes notícias, qui ramènent des mas mauvaises são nouvelles. quatro quatre sobreviventes survivants que sobreviveram qui ont survécu a quatro aux ataques quatre do attaques diabo de Satan contra a contre la vida vie de Job. de Jó. O fato é Le fait que nós nos que on apegamos s'attache muito beaucoup a tudo aquilo que à Jó tout ce perdeu. que Job Nós a nos perdu. apegamos On às s'attache percas de Jó. aux pertes de Job. Nós nos apegamos Nous às attachons mortes dos aux filhos morts de Jó. des décès des Nós fils de nos Job. apegamos On a s'attache tudo aquilo à que tout Jó ce que perdeu. Job, il a perdu. Nós nos apegamos On s'attache à à restituição la de Jó. restitution de Job. Mas Mais esquecemos nous oublions de olhar de regarder para esses moços, porque jeunes, isso é coisa parce que nossa, cela, c'est à partir de de nous. olhar apenas De para regarder aqueles que se seulement foram ceux qui sont partis. e esquecermos Et de olhar para de aqueles que regarder ceux ficam. qui restent. Nós olhamos On muito regarde beaucoup para os que morrem, ceux qui meurent. mas Et esquecemos nous de olhar oublions de regarder para aqueles que ceux qui ont sobrevivem. survécu. Alguém está nesse culto Est-ce que aqui quelqu'un est em dans ce nome culte do Senhor aujourd'hui? Jesus e precisamos olhar Nous avons besoin de para regarder esses moços. ces jeunes. E eu repito, Je répète, esses quatro ces moços, quatre jeunes, eles são quatro sont quatre sobreviventes survivants que sobreviveram qui ont a survécu quatro aux quatre ataques attaques do de diabo. Satan. Eu sei que quando a gente lê esse Et texto, lorsqu'on lit ce texte, a gente passa rápido, a nous gente pouvons parece que não regarder, percebe, on n'aperçoit mas pas. quando olhamos Mais para esse lorsqu'on lit texto, ce texte, esses quatro ces moços, quatre jeunes, eles são testemunhas ils sont oculares témoins oculaires de tudo aquilo que nós apenas estamos de tout ce lendo. que nous sommes en train de lire. Vocês já pararam para pensar Você já nisso? imaginou? O versículo de número 15 No vai nos verset 15, apresentar o il va primeiro nous présenter le sobrevivente. premier survivant. Ele vai dizer Il que va dire, quando os lorsque sabeus vieram, eles les levaram nomades os d'Arabie bois, ont attaqué, eles levaram ils ont as tout jumentas, pris, ils ont mas pris les eles não ânes, se ils ont pris les brebis. contentaram em apenas levar as sont pas jumentas, contentés à prendre que les eles brebis et les feriram troupeaux. os Ils ont moços blessé les ao serviteurs fio da espada. à l'épée. Eis eu assistindo o jornal, Un jour, je regardais le journal. uma jovem, uma moça, Une jeune fille. ela foi, Elle a été. num jornal mostrando Il montrait au que journal moço qu'un jeune, encostou o carro. il a Il posé pediu sa uma voiture à côté. informação para Il ela. demandait une information pour cette Quando jeune. ela foi dar informação, Lorsqu'elle a pastor donné Eli, cette information, pasteur, moço un jeune tentou agarrar ela para dentro do carro. a pris cette fille E et l'a ela mis dans la começou a voiture. lutar com Elle a a vida commencé à dela, lutter e contre ele ce gars. tentando puxar Il ela para essayait de dentro, la arrastá-la prendre para à dentro do l'intérieur carro, de- e mettre ela à l'intérieur de la lutando voiture, contra a et vida elle dela. luttait contre lui. Aí ele viu que não ia Il conseguir, vu ele qu'il n'allait pas puxou uma réussir. navalha Il a e pris começou a un couteau retalhar o suisse. braço dela Il a para ver se commencé ela à perdia a couper força, son e ela bras, começou a voir si elle gritar: perdait sa socorro! force. Elle a commencé à crier secours, au secours. A população vendo La ela population gritar, qui voyait todos crier, foram para tout le cima. monde est parti Na sur hora la ele largou voiture. dela, ligou Elle o carro e il a pris foi la voiture, il embora. a allumé, il est parti. Depois de alguns dias, Quelques jours après, aquele moço foi preso. ce jeune a été Era mis en prison. abusador. C'était un accusateur. Todas as suas vítimas Toutes ses morreram, victimes sont mortes. mas ela Mais elle a sobreviveu. survécu. Essa moça Cette jeune fille não conseguia sair na porta de casa. n'arrivait plus même plus à Quando sortir de la via porte de barulho chez de elle. carro, o Lorsqu'elle coração entendait le bruit disparava. de la voiture, son cœur commençait Essa à battre plus moça vite. teve dificuldade Cette jeune, elle avait des de difficultés casar, de se marier, dar-se em casamento, de donner de se mariage, relacionar com de se outras mettre en relation avec pessoas, quelqu'un. simplesmente porque Simplement ela parce que sobreviveu. elle a survécu. E ser sobrevivente Et não être é survivant n'est pas fácil, facile. porque todo Parce que tout sobrevivente survivant carrega consigo ramène avec marcas, lui des marques, carrega consigo ramène avec lui des sequelas, séquelles, carrega consigo traumas. ramène avec lui des Há traumatismes. algo dentro da Quelque chose dans la psicologia psychologie que nós qui a dit- chamamos de TEPT, On dit que le TEPT, que é transtorno que é de le estresse trouble de pós-traumático, stress après-traumatique. que acontece quando uma pessoa arrive passa lorsque por une uma personne traverse situação une situation que coloca a vida dela em risco, met sa vie tanto en danger, diretamente como indiretamente. pas directement Se et for um indirectement. TEPT agudo, Si c'est un a TEPT pessoa aigu, chega a ficar la depressiva, personne elle commence à être ao dépressive. a uma depressão La profunda, dépression profonde.
ponto Jusqu'au point dela tirar a qu'elle própria enlève sa vida. propre vie. Porque ser sobrevivente Parce que não être é survivant n'est pas fácil. facile. Aí é por isso c'est pour que cela algumas pessoas não beaucoup de entendem personnes ne comprennent o porquê pas você chora no pourquoi culto, tu pleures dans le o culte, porquê você grita le no pourquoi culto, tu cries dans le o porquê culte, você fala Le fala, pourquoi tu dis parle Dieu. o porquê você levanta a Pourquoi mão, tu lèves ta main? o porquê do nada Pourquoi- você se levanta pourquoi da par hasard tu cadeira, te lèves dans o sa porquê présence? você dá um glória a Pourquoi Deus tu donnes bem la gloire à alto, Dieu o très porquê fort? você chora, Pourquoi chora, tu chora, pleures, tu chora, pleures, tu aí pleures? as pessoas não veem a sua des personnes alegria, ne voient pas ta porque joie. toda hora tá louvando, Pourquoi il loue tout le temps? porque toda hora tá adorando, Pourquoi il adore tout le porque temps? nessa casa só tem Parce que louvor, dans cette maison, il y a que porque la ele só louange. coloca pregação, Pourquoi il met que des é porque prédications? você não C'est parce sabe que toi, tu ne sais o que pas. eu passei para Tout ce que estar j'ai vécu pour aqui, être ici. você não tu sabe ne sais pas. as lutas que eu Les luttes enfrentei que j'ai para vécues estar pour aqui, être é ici. por isso que eu grito mesmo, que je crie. é por isso que eu choro mesmo, é por isso que eu adoro mesmo, é por isso que eu fico em pé mesmo, porque eu entendo que ele salvou a minha vida. Araiosé, Sarabadarabayoderi andarai. Eu peço que você feche os seus olhos que por tu alguns fermes tes yeux minutos pour un instant. e comece a Ferme falar tes yeux et com ele. commence à parler avec lui. Só quem é Seulement sobrevivente. ceux qui sont survivants. Araiosé, Arabadobiandarabayoseri andarai. Isso, sobrevivente. Tu es survivant. Adore. Adore-le. Por favor, coloca a mão no ombro de alguém S'il te assim. plaît, mets ta main sur l'épaule de quelqu'un. Ora por essa pessoa. Prie pour cette personne. Fala, Senhor, dê Dis, força Seigneur, para donne ela. la force. Senhor, dá força Seigneur, para ela. donne la Vai force orando. pour elle. Prie pour elle. Porque assim como eu disse no Parce que livro, comme j'ai dit, na medida em que você, La mesure Deus te usa, que Ele cura il você. guérit. Ele sara a sua te alma. guérit ton âme. Ele isso. Essa manhã Ce matin, não é uma manhã de fogo. ce n'est pas une matin de feu. É uma manhã de C'est un cirurgia matin de chirurgie na sua alma. de ton âme. O Senhor vai fazer Le um Seigneur, il va tratamento faire na sua plenitude. chaque- Se prepare para você voltar Prépare-toi pour revenir. a falar em À línguas como parler en você há langue muito spirituelle tempo não comme tu falava. parlais avant. Se prepare para você Prépare-toi adorar pour adorer. como há muito tempo Comme ça você fait déjà não très adorava. longtemps comme tu n'adorais pas. Você se lembrou? Est-ce que tu te rappelles? Quem era você Qui antes de était você se avant, converter? avant de te convertir? Você se lembrou? Est-ce que tu t'es rappelé Como que você chegou de nessa comment tu es França? arrivé dans cette France? Perdido, perdida, Perdu, preocupado. préoccupé. Lembra como Est-ce que você tu te chegou? rappelles comment tu es arrivé Você ici? lembra Tu te como rappelles Jesus encontrou lorsque você? Jésus t'a retrouvé? Você lembra Est-ce que tu o te estado em rappelles que você estava? l'état où tu étais? Lembra, Est-ce sobrevivente. que tu te rappelles, Lembra, survivant? sobrevivente. Est-ce que tu te rappelles, Lembra, survivant? sobrevivente. Rappelle-toi. Lembra. Rappelle-toi. Recebe renovo aí. Reçois le renouvellement. Recebe o Reçois. bálsamo aí. Reçois. Receba a porção Reçois. dobrada. Eu vou deixar você adorar e orar. Te laisser adorer. Agora é você e Deus. Maintenant, c'est que toi et Dieu. Eu ainda tenho alguns minutos, J'ai encore quelques minutes, mas eu vou fazer o que Deus mandou. mais je vais faire ce que tu m'as O dit. Senhor falou, Leandro, não prega Senhor m'a mais. dit, Leandro, ne prêche plus. Isso, eu peço que você se coloque sobre seus J'aimerais que tu te mettes pés. debout. Se você quiser, eu Si não tu vou te veux, obrigar, je ne vais pas t'obliger de te mettre mas eu debout. convido só Mais j'aimerais t'inviter sobreviventes, seulement ceux qui sont porque eu vou survivants. orar pela sua Parce que je vais plenitude. prier pour la plénitude. Saia do seu lugar e vem Sors aqui de na ta frente, eu place quero et viens orar ici por devant, je você. vais prier pour toi. Eu quero orar pela sua J'aimerais prier pour ta vie. Isso. Se tiver alguém para louvar palavras aí, S'il y a quelqu'un qui vient pour louer, isso, vem aqui na viens frente, ici eu quero devant, orar venez ici pela devant, sua j'aimerais prier pour ta vie. Arabaio Ser, fecha os seus Ferme olhos. tes yeux. Fecha os seus olhos. Ferme tes yeux. Por favor, homem com homem, mulher com mulher. Femme avec femme et homme avec homme. D'un A não côté les ser femmes que et de l'autre seja um côté les casal. hommes. Isso. À part si vous êtes mariés. Isso. Isso, eu tinha muito tempo para J'avais pregar. beaucoup de temps pour prêcher. Mas o Senhor quer Mais fazer le Seigneur il outra veut faire coisa. autre chose. Podem explicar. No 3 louva. Quando eu contar até 3, Quand je vais compter à 3, Paulo deu um abraço na sua esposa. Paulo, Esposo deu um abraço na sua esposa. Femme Amiga, avec son mari. homem com homem, mulher com ami mulher. avec ami.
Eu vou contar até 3. No 3 você vai procurar alguém, dar um abraço bem forte nessa pessoa. Não para enquanto o louvor não acabar. Palavras, minha filha, de Lauriette, isso. Com gemidos que Segura. Pai, aqui estão seus filhos que vieram, Senhor, ó Pai, nessa manhã em busca de uma palavra. Eu já vejo pessoas em que o Senhor está visitando a plenitude dela, em que o Senhor está visitando a plenitude dele. Eu digo um, Senhor Jesus, eu repreendo toda palavra de maldição lançada contra a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu digo 2, eu repreendo toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria feita contra eles e contra os familiares deles, em nome do Senhor Jesus. Eu digo 3, recebe a cura, recebe o renovo, abrace alguém, dê um abraço a alguém e ore para o poder, ainda que aqui, ó, dê um abraço bem forte nele. Isso. Diga para ele que Jesus não abre mão da vida dele. Diga para ele que o Senhor não perdeu ele de vista. Diga para ele que o Senhor ama a vida dele. Fala para ele que o propósito ainda está de pé. Arapaiosé, Arapaturianda, Arapaiosé. Dê um abraço forte. Araiodebianda, Arapaiosé. perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória. Pode louvar. Aqui, moça. Ainda que Dê um abraço nela aqui, bem forte. pra te servir, Segura, porque você até louva, mas é a sua alma que o Senhor visita nessa manhã. É a sua plenitude que o Senhor visita nessa manhã. Porque Satanás tem lançado dardos contra a sua vida, e por esses dias ele fez de tudo para paralisar você, para parar sua marcha, para parar seu louvor, para parar sua adoração. Mas maior é quem está contigo do que quem está com o inimigo. O abraço que você dá nessa moça é o abraço que você queria há muitos dias. Dê um abraço bem forte, porque as pessoas te veem como forte, mas não tem noção das coisas que você tem suportado. Mas o céu visita a sua plenitude hoje, sara a sua alma, e assim como eu disse no começo, à medida em que ele te usa, ele te cura. À medida em que ele te usa, ele te sara. À medida em que ele te usa, ele renova as suas forças, em nome do Senhor Jesus. lágrimas meus olhos vêm molhar, sinal que tu estás nesse lugar. Não consigo nem falar. Lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Tu amei. Vocês podem louvar? Pouvez louer. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus. Há
uma palavra para alguns sobreviventes Il aqui. y a une parole pour quelques survivants. Deus Dieu não te perdeu ne t'a pas de perdu vista. de vue. Você pode estar distante de muita gente, Peut-être tu es loin de beaucoup de mas personnes, você não está distante mais tu de n'es pas loin Deus, de Dieu. porque Ele Pourquoi? não te perdeu de vista. Parce qu'il ne t'a pas perdu de vue. Amém? Amen. Onde você sentar, você pode dizer para alguém: a Avant de vitória é t'asseoir, tu nossa. peux dire à quelqu'un Em que la nome victoire do est à nous Senhor au nom du Jesus. Seigneur Jésus.